Salmos 17, 35 e 91 em oração. Deus te defende, te guarda e te livra agora. Ore com fé. Existe um tipo de batalha que quase ninguém consegue enxergar. A pessoa continua vivendo a rotina, trabalha, conversa, tenta seguir em frente, mas dentro do coração existe um peso silencioso. Pensamentos que não param, preocupações que voltam no meio da noite. Uma sensação difícil de explicar, como se algo estivesse pressionando a alma, como se existisse uma luta acontecendo que ninguém ao redor percebe. Talvez você tenha sentido isso recentemente. Talvez você tenha tentado encontrar respostas, tentou se distrair, tentou ignorar o que está sentindo, mas no silêncio da mente, aquela inquietação continua ali. E a pergunta começa a surgir dentro do coração: por que estou passando por isso? Por que parece que algumas batalhas se levantam exatamente quando estamos tentando fazer o que é certo? A palavra de Deus revela algo muito profundo sobre esse tipo de momento. A Bíblia mostra que existem situações em que o ser humano não está apenas enfrentando circunstâncias naturais, mas também pressões espirituais, injustiças invisíveis e conflitos que acontecem além do que os olhos conseguem ver. E é exatamente por isso que Davi, um homem que conhecia profundamente a presença de Deus, fez uma oração que atravessou gerações. No Salmo 35, Davi declara algo extremamente forte. Ele diz: pleiteia, Senhor, com aqueles que pleiteiam comigo, peleja contra os que pelejam contra mim. Salmos 35:1. Perceba a profundidade dessas palavras. Davi não está pedindo apenas consolo. Ele não está pedindo apenas força para continuar. Ele está pedindo que o próprio Deus entre na batalha. Ele está dizendo: Senhor, assume a minha causa. Senhor, levanta-te em minha defesa. Senhor, luta por mim. Existe uma verdade espiritual poderosa aqui. Há momentos na vida em que as nossas forças não são suficientes. Existem situações em que discutir não resolve, tentar controlar não resolve, tentar explicar não resolve. Nesses momentos, algo extraordinário acontece quando uma pessoa decide colocar a situação nas mãos de Deus. Porque quando Deus se levanta para defender alguém, nenhuma injustiça permanece de pé por muito tempo. Quando Deus decide entrar na batalha, aquilo que parecia impossível começa a se mover de maneiras que o ser humano não consegue produzir sozinho. E é aqui que entra a ação silenciosa e amorosa do Espírito Santo. Enquanto muitas vezes a pessoa está preocupada, tentando entender o que está acontecendo, o Espírito Santo já está trabalhando nos bastidores da vida, preparando caminhos, abrindo portas invisíveis, desviando perigos que talvez a pessoa nunca saberá que existiram. Talvez você esteja ouvindo estas palavras agora e reconheça algo dentro do seu coração. Talvez você tenha sentido que existe uma luta acontecendo contra você, contra a sua paz, contra a sua mente, contra a sua família. Mas existe uma promessa que atravessa toda a Bíblia e que continua viva hoje. O Salmo 91 revela essa promessa de forma clara. A palavra diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Salmos 91:1. Observe uma palavra muito importante nesse versículo. A palavra habitar. Não significa visitar de vez em quando. Não significa lembrar de Deus apenas em momentos difíceis. Habitar significa permanecer. Significa viver na presença de Deus. Significa aprender a confiar mesmo quando as circunstâncias parecem confusas. E quando alguém aprende a habitar nesse lugar espiritual, algo começa a mudar dentro da alma. O medo perde a força, a ansiedade começa a diminuir, a mente encontra descanso,
porque a pessoa começa a entender que não está sozinha na batalha. Hoje nós vamos entrar exatamente nesse lugar através de 3 salmos extremamente poderosos da palavra de Deus. Salmo 17, Salmo 35 e Salmo 91. Esses salmos revelam 3 dimensões profundas da proteção divina. Deus protege o justo, Deus luta pelas causas daqueles que confiam nele, e Deus guarda aqueles que aprendem a descansar na sua presença. Talvez você tenha chegado a este vídeo com o coração cansado, com perguntas, com preocupações que parecem maiores do que suas forças. Mas existe algo muito importante que eu preciso te dizer agora. Fique comigo até o final deste vídeo. No final, nós vamos fazer uma oração profética muito poderosa baseada nesses 3 salmos. Uma oração para que Deus entre na sua batalha. Uma oração para que o Senhor proteja sua vida, sua casa e sua família. Uma oração para que o Espírito Santo traga paz ao seu coração e direção para os próximos passos da sua vida. Mas antes de chegarmos a esse momento de oração, existe algo que você precisa compreender profundamente. Muitas das batalhas que as pessoas estão enfrentando hoje não são apenas naturais. Existe uma realidade espiritual acontecendo ao redor de muitas vidas neste exato momento. E quando uma pessoa entende isso, ela começa a enxergar sua própria história de uma maneira completamente diferente. Muitas pessoas estão enfrentando batalhas que não conseguem explicar. Elas sentem o peso, percebem a pressão, notam que algo não está em paz, mas não conseguem identificar exatamente de onde vem essa luta. A vida continua acontecendo por fora, mas por dentro existe uma inquietação constante, como se a mente estivesse sempre em alerta e o coração nunca encontrasse descanso completo. Existem dias em que tudo parece normal, mas existem outros dias em que pensamentos negativos surgem de repente, preocupações aumentam sem motivo aparente e uma sensação de desgaste emocional começa a tomar conta da alma. Algumas pessoas descrevem isso como cansaço espiritual. Outras chamam de ansiedade. Outras apenas sentem que algo não está certo. A Bíblia revela que essa experiência não é algo novo na história humana. Muito antes de existir qualquer explicação psicológica moderna, a palavra de Deus já ensinava que muitas das lutas que o ser humano enfrenta têm uma dimensão invisível. O apóstolo Paulo explicou isso de maneira muito clara quando escreveu aos cristãos de Éfeso. Ele declarou: "Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra principados, contra potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais." Efésios 6:12. Essas palavras revelam algo extremamente importante para quem deseja compreender a própria vida com mais clareza. Nem toda batalha que você enfrenta começa no mundo visível. Muitas pressões começam no ambiente espiritual e depois se manifestam nas emoções, nos pensamentos e nas circunstâncias da vida. Isso explica por que algumas situações parecem desproporcionais. Às vezes, um problema pequeno gera um peso enorme dentro da mente. Às vezes, uma preocupação simples se transforma em noites de insônia. Às vezes, uma palavra que alguém disse continua ecoando dentro do coração por dias ou até semanas. O inimigo sabe que se conseguir perturbar a mente de uma pessoa, ele começa a enfraquecer também o coração dela. Por isso, tantas batalhas começam exatamente nos pensamentos. A mente se torna um campo de luta silencioso, onde dúvidas, medos e acusações tentam ocupar espaço. Mas existe algo extremamente consolador que a palavra de Deus também revela. Mesmo quando ninguém ao redor consegue perceber o que você está enfrentando, Deus vê tudo. Nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Cada lágrima silenciosa, cada oração feita em pensamento, cada momento em que o coração clama por ajuda é completamente conhecido por Deus.
O Salmo 56 expressa essa verdade de forma emocionante quando diz que Deus recolhe as lágrimas do seu povo e registra cada uma delas. Isso mostra que o Senhor não observa a vida humana de forma distante. Ele se envolve, ele se importa, ele age. E é exatamente nesse ponto que a ação amorosa do Espírito Santo começa a se manifestar de maneira profunda. O Espírito Santo não é apenas uma força espiritual distante. Ele é o Consolador prometido por Jesus. Ele conhece as dores que ninguém mais percebe. Ele entra nas áreas mais silenciosas da alma e começa a trazer luz onde antes havia confusão. Muitas vezes a pessoa nem percebe que o Espírito Santo já está trabalhando. Enquanto a mente tenta entender o que está acontecendo, Deus já está preparando respostas, fortalecendo o interior e conduzindo o coração para mais perto da sua presença. É por isso que tantas pessoas sentem algo especial quando começam a ouvir a palavra de Deus ou quando entram em um momento de oração sincera. De repente, a mente começa a desacelerar. O coração começa a encontrar um pouco de paz. Aquela sensação de estar sozinho diminui. Isso acontece porque quando a verdade de Deus começa a entrar na mente, ela começa a substituir as vozes de medo que estavam ocupando aquele espaço. A palavra de Deus reorganiza os pensamentos, fortalece a fé e devolve direção para o coração. Mas existe um detalhe muito importante que muitas pessoas ainda não perceberam. Antes de Deus agir externamente em muitas situações da nossa vida, Ele começa trabalhando internamente dentro do nosso coração. É exatamente isso que o Salmo 17 começa a revelar de uma maneira muito profunda. Antes de falar sobre proteção, antes de falar sobre livramento, Davi apresenta algo muito mais íntimo diante de Deus. Ele apresenta o próprio coração. E quando entendemos o que Davi declarou nesse salmo, começamos a perceber por que Deus se levanta para defender aqueles que confiam nele. Antes de pedir livramento, antes de falar sobre proteção e antes de pedir que Deus o escondesse dos inimigos, Davi começou sua oração de uma forma que revela uma profundidade espiritual muito grande. Ele não começou falando sobre os problemas ao redor dele. Ele começou falando sobre o que Deus via dentro do seu próprio coração. No Salmo 17, Davi declara algo que chama muito a atenção de quem lê com cuidado. Ele diz: "Provaste o meu coração, visitaste-me de noite, examinaste-me e nada encontraste." Salmos 17:3. Essas palavras mostram que Davi compreendia uma verdade espiritual que muitas pessoas ignoram hoje. Antes de Deus defender alguém publicamente, Ele conhece profundamente o interior dessa pessoa. Antes de Deus agir nas circunstâncias externas, Ele olha para aquilo que está acontecendo dentro do coração. Isso não significa perfeição humana. Nenhum ser humano é perfeito. O próprio Davi teve falhas ao longo da vida. Mas o que diferenciava Davi era a sinceridade com que ele se colocava diante de Deus. Ele não tentava esconder suas intenções. Ele não fingia ser alguém que não era. Ele abria a alma diante do Senhor. Quando Davi diz que Deus visitou seu coração durante a noite, isso revela algo muito íntimo. A noite, na Bíblia, muitas vezes representa o momento em que tudo fica silencioso e o ser humano fica sozinho com seus próprios pensamentos. É nesse silêncio que muitas verdades aparecem. É nesse momento que a mente começa a refletir sobre as decisões tomadas, sobre as atitudes, sobre aquilo que realmente existe dentro da alma. Davi sabia que Deus enxergava esses momentos. Ele sabia que o Senhor via aquilo que ninguém mais conseguia ver. Mesmo assim, ele teve coragem de dizer: "Senhor, examina-me, observa meus pensamentos, vê minhas intenções."
Isso mostra que Davi não estava interessado apenas em vencer uma batalha externa. Ele queria manter seu coração alinhado com Deus. Ele entendia que a verdadeira segurança espiritual começa dentro da alma. Aqui existe uma lição muito importante para qualquer pessoa que esteja enfrentando momentos difíceis hoje. Muitas vezes, o ser humano quer que Deus resolva rapidamente as circunstâncias externas. Quer que os problemas desapareçam, quer que as injustiças terminem, quer que as pressões parem. Mas Deus, em sua sabedoria, muitas vezes começa trabalhando primeiro dentro do coração. O Espírito Santo faz exatamente esse trabalho silencioso. Ele ilumina áreas da mente que precisam de cura. Ele revela pensamentos que precisam ser entregues a Deus. Ele fortalece o interior da pessoa para que ela não seja destruída pelas pressões que estão ao redor. Jesus falou sobre essa obra interior quando disse que o Espírito Santo convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Isso significa que o Espírito de Deus trabalha no interior da consciência humana, trazendo clareza, despertando fé e conduzindo a pessoa para um relacionamento mais profundo com o Pai. Quando uma pessoa permite que Deus examine seu coração, algo poderoso acontece. A mente começa a se alinhar com a verdade. As emoções começam a encontrar equilíbrio. A fé começa a crescer de maneira sólida. E é exatamente a partir desse lugar de sinceridade que Davi continua sua oração no Salmo 17. Depois de abrir o coração diante de Deus, depois de permitir que o Senhor examinasse suas intenções, ele faz um pedido que se tornou uma das imagens mais belas de proteção em toda a Bíblia. Um pedido que revela o cuidado profundo de Deus com aqueles que confiam nele. Davi olha para o Senhor e diz algo que atravessou séculos e continua tocando o coração de milhões de pessoas até hoje. Guarda-me como a menina dos teus olhos. Quando entendemos o que essa expressão significa, começamos a perceber o nível de cuidado que Deus tem com a vida daqueles que se colocam debaixo da sua proteção. Depois de abrir o coração diante de Deus e reconhecer que o Senhor conhece profundamente cada pensamento, Davi faz um pedido que revela uma confiança extraordinária no cuidado divino. Ele declara no Salmo 17:8, guarda-me como a menina dos teus olhos. Essa expressão carrega um significado muito profundo. A menina dos olhos representa a parte mais sensível e protegida do corpo humano. Quando algo se aproxima do olho, o próprio corpo reage imediatamente para protegê-lo. As pálpebras se fecham sem que a pessoa precise pensar. Existe um mecanismo natural de defesa que entra em ação de forma automática. Quando Davi usa essa imagem em sua oração, ele está dizendo algo extremamente poderoso. Ele está pedindo que Deus o proteja com o mesmo cuidado instintivo com que o corpo protege o olho. Ele está declarando que deseja viver debaixo de uma proteção tão próxima e tão constante que nenhum ataque consiga atingir sua vida sem que Deus perceba. Essa imagem revela o tipo de relacionamento que Deus deseja ter com aqueles que confiam nele. Um relacionamento de proximidade, de vigilância amorosa, de cuidado constante. Deus não observa a vida humana à distância. Ele se envolve. Ele acompanha cada detalhe da caminhada daqueles que colocam sua confiança nele. Jesus revelou esse mesmo cuidado quando disse que até os cabelos da cabeça de uma pessoa são contados por Deus. Isso mostra que nada na vida de quem busca o Senhor passa despercebido aos olhos do Pai. Cada luta, cada lágrima, cada momento de fraqueza é conhecido por Ele. Quando alguém começa a entender essa verdade, algo começa a mudar dentro do coração. A sensação de abandono perde força, o medo começa a diminuir. A pessoa percebe que não está enfrentando suas batalhas sozinha. O Espírito Santo trabalha exatamente nesse ponto da vida humana. Ele começa a lembrar o coração das promessas de Deus. Ele fortalece a fé nos momentos em que a mente tenta se encher de dúvidas.
Ele traz à memória as palavras da Escritura que restauram a esperança. Muitas vezes, a proteção de Deus acontece de maneiras que a pessoa nem percebe no momento. Quantas vezes situações perigosas foram evitadas sem que alguém soubesse? Quantas decisões erradas foram interrompidas no último instante? Quantos caminhos foram mudados de forma aparentemente simples, mas que na verdade eram livramentos silenciosos preparados pelo Senhor? A Bíblia está cheia de histórias que mostram esse tipo de cuidado divino. O povo de Israel foi protegido inúmeras vezes em situações que humanamente pareciam impossíveis. Daniel foi guardado dentro de uma cova de leões. Sadraque, Mesaque e Abed-nego permaneceram vivos dentro de uma fornalha ardente. Em cada uma dessas situações, a proteção de Deus se manifestou de maneira real. Mas existe algo ainda mais profundo na oração de Davi. Logo depois de pedir para ser guardado como a menina dos olhos, ele continua com outra imagem que revela o coração de Deus para aqueles que o buscam. Ele diz: "Esconde-me à sombra das tuas asas." Essa expressão abre uma nova dimensão de entendimento sobre o cuidado de Deus. Não se trata apenas de proteção contra ataques externos. Trata-se também de abrigo, descanso e intimidade com o Senhor. E quando uma pessoa descobre o que significa viver nesse lugar espiritual, algo extraordinário começa a acontecer dentro da alma. Quando Davi continua sua oração dizendo: "Esconde-me à sombra das tuas asas", ele revela uma das imagens mais ternas e profundas de toda a Escritura. Essa expressão não fala apenas de proteção contra perigos. Ela fala de abrigo, de proximidade, de um lugar onde o coração encontra descanso verdadeiro. Na cultura bíblica, a imagem das asas aparece muitas vezes para representar o cuidado de Deus com seu povo. Assim como uma ave protege seus filhotes debaixo das asas quando percebe qualquer ameaça, Deus envolve aqueles que confiam nele com uma proteção que também traz segurança emocional e espiritual. Não é apenas um escudo contra ataques externos, é um lugar onde a alma pode respirar novamente. Quantas pessoas hoje vivem exatamente o oposto disso? A mente nunca desacelera. As preocupações se acumulam. A pessoa tenta resolver tudo sozinha e acaba carregando pesos que o coração humano não foi criado para suportar. Quando o ser humano tenta controlar todas as circunstâncias da vida, ele acaba se afastando desse lugar de descanso que Deus oferece. Jesus falou sobre esse desejo de proteção quando olhou para Jerusalém e disse que muitas vezes quis reunir o povo como a galinha reúne seus pintinhos debaixo das asas. Essas palavras revelam o coração do próprio Cristo. Ele não veio apenas para ensinar verdades espirituais. Ele veio para trazer as pessoas de volta para perto de Deus, para um lugar de segurança e reconciliação. A sombra das asas de Deus representa exatamente esse lugar de relacionamento. Um lugar onde a pessoa não precisa fingir força o tempo todo. Um lugar onde é possível admitir o cansaço, entregar as preocupações e confiar que o Pai continua no controle da história. O Espírito Santo conduz o coração humano para esse abrigo. Ele começa a mostrar que a presença de Deus não é apenas um conceito religioso distante. A presença de Deus é um ambiente espiritual real, onde a mente encontra clareza e a alma encontra paz. Muitas pessoas passam anos tentando encontrar esse tipo de descanso em lugares que nunca conseguem preencher o vazio interior. Procuram segurança em dinheiro, em reconhecimento, em controle sobre o futuro. Mas mesmo quando algumas dessas coisas são alcançadas, o coração continua inquieto. Isso acontece porque o ser humano foi criado para viver em comunhão com Deus. Quando essa conexão é restaurada, algo profundo começa a se reorganizar dentro da pessoa.
As circunstâncias externas podem até continuar desafiadoras, mas o interior começa a se fortalecer. É exatamente desse lugar de confiança que surge a coragem espiritual para enfrentar injustiças e perseguições. Quando alguém aprende a se esconder na presença de Deus, essa pessoa deixa de depender apenas das próprias forças. Ela passa a confiar que existe um Deus que observa, que conhece cada situação e que também age no tempo certo. Davi compreendia isso profundamente. Por isso ele não tentou resolver todas as suas batalhas apenas com estratégia humana. Ele sabia que existiam momentos em que a melhor decisão era entregar a causa nas mãos de Deus. E quando chegamos ao Salmo 35, vemos Davi expressando exatamente essa entrega. Ele olha para o Senhor e faz uma declaração que revela uma confiança absoluta na justiça divina. Ele pede que Deus se levante como defensor da sua causa. E quando Deus assume a causa de alguém, nenhuma injustiça permanece oculta para sempre. Quando Davi entra no Salmo 35, a oração ganha uma intensidade ainda maior. Depois de falar sobre proteção e abrigo na presença de Deus, ele começa a tratar de algo que muitas pessoas enfrentam ao longo da vida: a dor da injustiça. Existem momentos em que o ser humano tenta agir corretamente, procura fazer o bem, procura viver de forma íntegra e, mesmo assim, encontra oposição, críticas e acusações. Esse tipo de situação pode ferir profundamente o coração. A sensação de ser mal interpretado ou injustamente atacado gera um peso emocional que muitas vezes se transforma em revolta ou desânimo. Muitas pessoas passam noites pensando em como responder, como se defender, como provar que estão certas. A mente fica presa em um ciclo de pensamentos que não traz descanso. Davi também conheceu esse tipo de dor. Ao longo da vida, ele enfrentou perseguições, traições e acusações injustas. Houve momentos em que pessoas tentaram destruir sua reputação e até tirar sua vida. Mesmo sendo escolhido por Deus, ele experimentou temporadas de profunda pressão. Mas no Salmo 35, ele toma uma decisão que revela grande sabedoria espiritual. Em vez de gastar sua energia tentando se vingar ou tentando controlar cada situação, ele leva sua causa diretamente diante de Deus. Ele declara: "Pleiteia, Senhor, com aqueles que pleiteiam comigo, peleja contra os que pelejam contra mim." Salmos 35:1. Essas palavras mostram um princípio espiritual poderoso. Existe uma diferença entre lutar com as próprias forças e confiar que Deus pode lutar por você. Quando alguém tenta resolver tudo apenas com esforço humano, essa pessoa acaba se esgotando emocionalmente. Mas quando a causa é entregue nas mãos de Deus, algo diferente começa a acontecer. Davi reconhece que Deus é o verdadeiro juiz das situações. Ele entende que o Senhor vê o que está escondido, conhece as intenções do coração humano e tem poder para colocar cada coisa em seu devido lugar. Ao declarar que Deus deve pleitear sua causa, Davi está dizendo: "Senhor, eu confio na tua justiça." Essa confiança não nasce da passividade, mas de uma fé madura. Significa acreditar que o tempo de Deus é perfeito e que nenhuma injustiça passa despercebida diante dele. A Bíblia afirma em vários momentos que o Senhor defende aqueles que colocam sua esperança nele. O Espírito Santo trabalha no coração do crente exatamente para fortalecer essa confiança. Quando a mente humana quer reagir com impulsividade ou com raiva, o Espírito Santo traz equilíbrio. Ele lembra as promessas da palavra. Ele ajuda a pessoa a permanecer firme, sem se deixar consumir pela amargura. Jesus ensinou algo semelhante quando disse que Deus é um Pai que vê em secreto. Isso significa que mesmo quando ninguém mais percebe a verdade de uma situação, Deus continua observando cada detalhe. Ele conhece as intenções verdadeiras e também conhece as injustiças que muitas vezes ficam escondidas aos olhos das pessoas.
Entregar a causa nas mãos de Deus não significa ignorar a dor. Significa confiar que existe uma justiça maior trabalhando além das circunstâncias imediatas. Significa acreditar que o Senhor pode transformar situações difíceis em testemunhos de vitória. Quando Davi faz essa oração no Salmo 35, ele está abrindo espaço para que Deus se manifeste como defensor. E essa imagem se torna ainda mais forte no versículo seguinte, onde ele descreve o Senhor se levantando como um guerreiro que protege aquele que confia nele. Essa imagem revela uma dimensão do caráter de Deus que muitas vezes é esquecida. Deus não é apenas consolo para os momentos de tristeza. Ele também é poderoso para entrar na batalha em favor dos seus filhos. Quando Davi continua sua oração no Salmo 35, ele usa uma imagem que revela uma dimensão impressionante do caráter de Deus. Ele declara: "Toma o escudo e o broquel e levanta-te em minha ajuda." Salmos 35:2. Essas palavras descrevem Deus como um guerreiro que se levanta para proteger aquele que confia nele. Para entender a força dessa imagem, é importante lembrar que Davi era um homem que conhecia batalhas reais. Ele havia enfrentado gigantes, havia liderado exércitos e sabia o que significava entrar em um campo de guerra. Mesmo assim, quando ele ora, reconhece que existe uma proteção muito maior do que qualquer estratégia humana. O escudo e o broquel eram instrumentos de defesa usados pelos guerreiros da antiguidade. Eles serviam para bloquear ataques e impedir que as armas do inimigo atingissem o corpo. Quando Davi pede que Deus tome o escudo e o broquel, ele está dizendo: "Senhor, protege-me de tudo aquilo que tenta me ferir." Essa imagem revela algo profundamente consolador para quem está enfrentando pressões hoje. Deus não observa as lutas humanas de forma indiferente. Ele se envolve. Ele se levanta em favor daqueles que colocam sua confiança nele. Ele se torna um defensor ativo da vida daqueles que caminham com fé. Muitas pessoas cresceram com a ideia de um Deus distante, como se ele apenas observasse o que acontece na terra sem interferir diretamente. Mas a Bíblia apresenta uma realidade completamente diferente. O Deus das Escrituras é um Deus que age. Ele abre caminhos, protege, corrige, fortalece e também entra em batalha quando seus filhos clamam por ajuda. Jesus revelou esse mesmo cuidado quando disse que ninguém pode arrancar suas ovelhas da mão do Pai. Essas palavras mostram que existe uma segurança espiritual real para aqueles que pertencem a Deus. Não significa ausência de desafios, mas significa que nenhuma força tem poder para destruir o propósito de Deus na vida de quem confia nele. O Espírito Santo também trabalha para fortalecer essa certeza dentro do coração. Quando a mente começa a se encher de medo, ou quando a pessoa sente que está lutando sozinha, o Espírito Santo começa a lembrar as promessas de Deus. Ele traz à memória as palavras da Escritura que renovam a fé e devolvem esperança ao coração cansado. Quantas vezes na história bíblica Deus se levantou como guerreiro em favor do seu povo? Quando Israel estava encurralado diante do mar, parecia não haver saída. Mas Deus abriu o caminho onde ninguém imaginava. Quando Josafá enfrentou um exército muito maior, o Senhor disse que a batalha não era deles, mas de Deus. O povo apenas precisou confiar e avançar. Essas histórias não estão na Bíblia apenas como relatos antigos. Elas revelam o caráter de Deus. Mostram como o Senhor continua agindo quando uma pessoa coloca sua confiança nele. Davi entendia essa verdade profundamente. Por isso sua oração não era marcada por desespero, mas por confiança. Ele sabia que mesmo quando os inimigos pareciam fortes, Deus era muito mais poderoso. Mas existe outro tipo de ataque que muitas vezes machuca ainda mais do que a oposição visível. Não são apenas inimigos declarados que ferem o coração humano.
Muitas vezes são palavras, acusações e mentiras que tentam destruir a reputação e abalar a confiança de uma pessoa. E é exatamente sobre isso que Davi fala nos próximos versículos do Salmo 35. Existe um tipo de batalha que não acontece com espadas ou exércitos. Ela acontece com palavras, com acusações e com mentiras. Muitas pessoas conhecem bem esse tipo de dor. A sensação de ser julgado injustamente, de ser mal interpretado ou de ouvir coisas que não correspondem à verdade pode ferir profundamente o coração. Davi também enfrentou esse tipo de situação. Ao longo da vida, ele foi alvo de acusações, perseguições e falsas interpretações. Pessoas falaram contra ele, distorceram suas intenções e tentaram destruir sua reputação. Esse tipo de ataque é silencioso, mas pode gerar um peso emocional muito grande. No Salmo 35, Davi leva essa dor diante de Deus. Ele declara: "Sejam confundidos e envergonhados os que procuram tirar minha vida. Retrocedam e sejam cobertos de vergonha os que contra mim intentam o mal." Salmos 35:4. Quando alguém lê essas palavras pela primeira vez, pode parecer que Davi está pedindo vingança, mas existe algo mais profundo acontecendo nessa oração. Davi não está pedindo para se vingar com as próprias mãos. Ele está entregando a situação nas mãos de Deus, confiando que o Senhor é justo e que nenhuma mentira permanece escondida para sempre. Essa atitude revela uma maturidade espiritual muito importante. Quando uma pessoa tenta responder a todas as acusações por conta própria, muitas vezes acaba alimentando ainda mais conflitos. A mente se torna prisioneira da necessidade de provar algo para os outros. A paz interior desaparece porque a pessoa vive tentando se justificar o tempo todo. Davi escolheu outro caminho. Ele decidiu colocar sua reputação nas mãos de Deus. Ele sabia que o Senhor conhece a verdade completa de cada situação. Deus vê aquilo que as pessoas não conseguem enxergar. Ele conhece as intenções do coração humano e também sabe quando alguém está sendo injustamente acusado. Essa confiança traz liberdade para a alma. Quando alguém entrega sua causa nas mãos de Deus, o coração deixa de viver preso à necessidade constante de aprovação humana. A pessoa aprende a descansar na justiça divina. Jesus ensinou algo semelhante durante seu ministério. Muitas vezes ele foi criticado, mal interpretado e acusado injustamente. Mesmo assim, em várias ocasiões, ele permaneceu em silêncio diante das acusações. Não porque fosse fraco, mas porque sabia que sua identidade não dependia da opinião das pessoas. Ele confiava plenamente no Pai. O Espírito Santo trabalha dentro do coração humano exatamente para produzir esse tipo de confiança. Quando a mente quer reagir com raiva ou com desespero, o Espírito Santo lembra que Deus continua no controle da história. Ele traz equilíbrio para as emoções e ajuda a pessoa a não perder a paz por causa das atitudes dos outros. Isso não significa que as palavras negativas não machucam. Elas podem ferir, podem gerar tristeza e até desânimo. Mas quando alguém aprende a entregar essas dores diante de Deus, o peso começa a diminuir. A pessoa percebe que não precisa carregar sozinha aquilo que o Senhor pode resolver. Davi sabia que Deus é especialista em revelar a verdade no tempo certo. Aquilo que parece confuso por um momento acaba sendo esclarecido quando a justiça divina se manifesta. Mas depois de falar sobre ataques, acusações e injustiças, o salmista conduz o coração para outra dimensão da proteção divina. Uma dimensão que muitos conhecem de nome, mas poucos realmente aprendem a viver. Essa dimensão começa com uma declaração poderosa que atravessou séculos e continua fortalecendo milhões de pessoas ao redor do mundo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Existe um salmo que muitas pessoas conhecem,
que já foi lido em momentos de medo, em noites difíceis e em situações de perigo. Mas apesar de ser um dos textos mais citados da Bíblia, poucos realmente param para compreender a profundidade do que ele revela. O Salmo 91 começa com uma declaração que muda completamente a forma de enxergar a vida espiritual. Ele diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Essa frase não começa falando sobre livramento, nem sobre anjos, nem sobre proteção contra perigos. Ela começa com uma palavra muito específica: habitar. Habitar significa permanecer, significa viver em um lugar, construir uma vida ali, fazer daquele ambiente o espaço onde o coração encontra estabilidade. Isso revela algo muito importante. A proteção que o Salmo 91 descreve não é apenas uma promessa para momentos isolados de oração. Ela está ligada a um estilo de vida espiritual. Habitar no esconderijo do Altíssimo significa viver em relacionamento constante com Deus, desenvolver intimidade com o Senhor e aprender a trazer a mente de volta à presença dele, mesmo quando as circunstâncias são difíceis. Muitas pessoas visitam a presença de Deus apenas quando estão em crise. Elas procuram oração quando o medo aparece, quando os problemas aumentam ou quando a ansiedade se torna insuportável. Deus, em sua misericórdia, muitas vezes responde mesmo nesses momentos. Mas o Salmo 91 revela algo ainda mais profundo. Existe um lugar espiritual onde a pessoa aprende a permanecer. Esse lugar é chamado de esconderijo do Altíssimo. A palavra esconderijo não fala de fuga da realidade, mas de proteção espiritual. É um espaço de intimidade onde a mente encontra refúgio contra o excesso de preocupações e contra as pressões que tentam dominar o coração humano. Quando alguém aprende a viver nesse lugar, algo começa a mudar dentro da alma. A ansiedade perde parte do seu poder. O medo deixa de dominar os pensamentos. O coração encontra uma nova forma de olhar para as circunstâncias da vida. Não porque os desafios desaparecem imediatamente, mas porque a pessoa passa a enxergar a realidade a partir da presença de Deus. Jesus ensinou esse mesmo princípio quando disse que devemos permanecer nele, assim como os ramos permanecem na videira. Sem essa conexão, o ser humano tenta viver apenas com suas próprias forças. Mas quando essa ligação espiritual é restaurada, a vida começa a produzir frutos que antes pareciam impossíveis. O Espírito Santo é quem conduz o coração humano para esse esconderijo espiritual. Ele desperta o desejo pela presença de Deus. Ele lembra as palavras de Jesus. Ele traz paz para a mente em momentos em que tudo parecia confuso. É o Espírito Santo que transforma a oração de um simples hábito religioso em um encontro real com Deus. Quando isso acontece, a pessoa não busca a presença de Deus apenas para pedir ajuda. Ela começa a desejar esse relacionamento porque percebe que ali existe descanso verdadeiro. A segunda parte do versículo revela exatamente isso. À sombra do Onipotente descansará. O descanso que o Salmo 91 descreve não depende da ausência de problemas. Ele nasce da confiança em quem Deus é. O Onipotente é aquele que tem poder sobre todas as coisas. Quando o coração entende essa verdade, a mente começa a se acalmar. Mas o Salmo continua revelando algo ainda mais específico sobre a maneira como Deus age para proteger aqueles que aprendem a viver nesse esconderijo espiritual. E uma das primeiras promessas que aparecem nesse texto fala sobre livramento de armadilhas que muitas vezes nem conseguimos enxergar. Logo depois de revelar o segredo espiritual, de habitar na presença de Deus, o Salmo 91 começa a mostrar como essa proximidade se manifesta na vida prática. O texto diz: porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Salmos 91:3. Essa promessa fala de livramento, mas não de qualquer tipo de livramento.
Ela fala de armadilhas. O laço do passarinheiro era uma armadilha invisível usada para capturar aves. O pássaro voava normalmente, sem perceber o perigo, até que de repente era preso por algo que não conseguiu enxergar a tempo. Essa imagem revela algo muito importante sobre a vida espiritual. Nem todos os perigos que enfrentamos são evidentes. Existem situações que parecem comuns, decisões que parecem pequenas, caminhos que parecem inofensivos. Mas algumas dessas situações escondem armadilhas que poderiam causar grande dano se a pessoa entrasse nelas sem perceber. É exatamente nesse ponto que a proteção de Deus se manifesta de forma surpreendente. Muitas vezes, o livramento não acontece depois que o problema aparece. Ele acontece antes, quando Deus impede que a pessoa entre em uma situação que poderia trazer sofrimento. Quantas vezes alguém muda um plano sem entender o motivo e mais tarde percebe que aquilo evitou um problema maior? Quantas vezes um caminho é fechado e no momento parece uma frustração, mas depois se revela como um cuidado silencioso de Deus? O Espírito Santo trabalha frequentemente dessa maneira. Ele traz inquietação quando algo não está certo. Ele alerta o coração antes de uma decisão importante. Ele conduz a pessoa a refletir novamente quando algo parece apressado demais. Essa direção interior é uma das formas pelas quais Deus protege aqueles que aprendem a ouvir sua voz. Jesus falou sobre essa orientação espiritual quando disse que o Espírito Santo guiaria seus seguidores em toda a verdade. Isso significa que o cuidado de Deus não se limita apenas a momentos extraordinários. Ele se manifesta também nas escolhas diárias, nos detalhes da vida e nas decisões que moldam o futuro. A segunda parte do versículo fala também sobre livramento da peste perniciosa. Na linguagem bíblica, a peste muitas vezes representa aquilo que se espalha rapidamente e traz destruição. Pode representar doenças, crises coletivas ou situações que afetam muitas pessoas ao mesmo tempo. Ao declarar que Deus livra dessas ameaças, o Salmo 91 não promete que o mundo será um lugar sem desafios. O que ele revela é que existe uma proteção especial sobre aqueles que colocam sua confiança no Senhor. Mesmo quando situações difíceis atingem muitas pessoas ao redor, Deus continua guardando aqueles que vivem debaixo de sua sombra. Essa promessa traz uma segurança profunda para o coração. Ela lembra que a vida não está entregue ao acaso. Existe um Deus atento, um Deus presente, um Deus que observa cada passo daqueles que caminham com fé. Mas o Salmo continua revelando algo ainda mais forte sobre essa proteção divina. Depois de falar sobre livramento de armadilhas invisíveis, ele descreve um cuidado tão próximo que parece envolver completamente a vida da pessoa. E é nesse ponto que aparece uma imagem que transmite uma sensação profunda de segurança para a alma. O Salmo 91 continua revelando a profundidade do cuidado de Deus com uma imagem que transmite segurança e proximidade. O texto declara: "Não temerás o terror da noite, nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assola ao meio-dia." Salmos 91, 5, 6. Essas palavras abrangem todos os momentos do dia e da noite, mostrando que a proteção de Deus não está limitada a um período específico. Muitas vezes, o medo aparece justamente nos momentos em que a mente está mais vulnerável. Durante a noite, quando tudo fica silencioso, pensamentos podem se intensificar. Preocupações que durante o dia pareciam controláveis começam a crescer no escuro da madrugada. O terror da noite mencionado no Salmo representa exatamente esses momentos em que o coração tenta lidar com incertezas e temores que parecem maiores do que as forças humanas. Muitas pessoas conhecem essa experiência.
O corpo está cansado, mas a mente continua acordada, revisitando problemas, imaginando cenários difíceis e tentando encontrar soluções para situações que ainda nem aconteceram. A palavra de Deus responde a esse tipo de momento com uma promessa clara. Quem vive na presença do Senhor não precisa ser dominado por esse medo. Isso não significa que pensamentos difíceis nunca surgirão, mas significa que eles não terão poder para controlar o coração. O Espírito Santo trabalha exatamente nessas horas silenciosas. Quando a mente começa a se encher de inquietação, ele traz lembranças das promessas de Deus. Ele conduz o coração para a confiança. Ele lembra que existe um Pai que continua no controle mesmo quando o ser humano não consegue enxergar a solução imediatamente. A seta que voa de dia representa outro tipo de ataque. Durante o dia, as pressões muitas vezes aparecem na forma de responsabilidades, conflitos, notícias preocupantes ou desafios inesperados. A pessoa começa o dia com esperança, mas ao longo das horas surgem situações que tentam roubar a paz interior. O Salmo ensina que a presença de Deus protege tanto na escuridão da noite quanto nas pressões do dia. Isso revela que a vida espiritual não é uma experiência isolada de momentos religiosos. Ela se torna uma companhia constante que sustenta o coração em todas as circunstâncias. Jesus falou sobre essa paz quando disse aos seus discípulos que deixava com eles uma paz diferente da que o mundo oferece. A paz que vem de Deus não depende de condições perfeitas ao redor. Ela nasce da confiança em quem Deus é. Quando o Espírito Santo fortalece essa confiança dentro da pessoa, algo muda na maneira como ela enfrenta os desafios. O medo perde parte da sua força. As preocupações deixam de dominar completamente os pensamentos. O coração começa a caminhar com uma segurança que não vem das circunstâncias, mas da presença de Deus. O Salmo 91 continua construindo essa imagem de proteção total. Ele mostra que mesmo quando situações difíceis acontecem ao redor, existe uma promessa especial para aqueles que confiam no Senhor. E a próxima declaração do Salmo é uma das mais conhecidas e também uma das mais poderosas de toda a Escritura. O Salmo 91 continua com uma declaração que atravessou séculos e se tornou uma das promessas mais lembradas por pessoas que buscam segurança em Deus. O texto diz: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Salmos 91, 7. Essa frase não é apenas uma expressão poética. Ela revela uma realidade espiritual profunda sobre a proteção de Deus. Ao olhar para essa promessa, é importante compreender que a Bíblia não ignora a existência de crises, dificuldades ou momentos de caos. Ao contrário, ela reconhece que o mundo muitas vezes passa por situações difíceis. O que esse versículo revela é que, mesmo em meio ao caos, Deus continua sendo refúgio para aqueles que confiam nele. Imagine a cena descrita pelo Salmo. Ao redor existe instabilidade, problemas e desafios que atingem muitas pessoas. No entanto, aquele que colocou sua confiança no Senhor encontra proteção em meio a esse cenário. Isso não significa que a pessoa viverá completamente isolada de todas as dificuldades da vida, mas significa que sua história está nas mãos de Deus. Essa promessa fortalece o coração porque lembra que a vida não é governada apenas pelas circunstâncias visíveis. Existe uma autoridade maior que continua dirigindo os caminhos daqueles que pertencem a Deus. Mesmo quando o ambiente ao redor parece incerto, o Senhor permanece firme como uma rocha. Ao longo da história bíblica, muitas situações revelaram essa realidade. O povo de Israel passou por momentos em que parecia cercado por perigos. Ainda assim, Deus preservou sua história e cumpriu suas promessas. Em várias ocasiões, quando o cenário parecia desfavorável, o Senhor abriu caminhos inesperados. Jesus também demonstrou esse cuidado durante seu ministério. Houve momentos em que multidões se levantaram contra ele,
Momentos em que ameaças surgiram, mas nada podia impedir o cumprimento do propósito de Deus em sua vida. Isso mostra que quando alguém caminha dentro da vontade de Deus, existe uma proteção que vai além do que os olhos conseguem enxergar. O Espírito Santo fortalece essa convicção dentro do coração humano. Quando notícias negativas ou situações difíceis surgem ao redor, ele lembra que a história de cada pessoa está diante de Deus. Ele traz equilíbrio para a mente e impede que o medo domine completamente os pensamentos. Essa confiança não nasce de ignorar a realidade, mas de enxergar a realidade a partir da presença de Deus. Quando alguém aprende a confiar no Senhor, o coração começa a viver com uma esperança mais sólida. Mesmo em tempos de incerteza, existe a certeza de que Deus continua agindo. O versículo seguinte do Salmo mostra que essa proteção também revela algo importante sobre a justiça divina. Ele afirma que a pessoa verá com os próprios olhos a recompensa daqueles que praticam o mal. Isso significa que o tempo de Deus traz clareza para muitas situações que no início pareciam confusas. Mas a maior revelação desse salmo ainda não terminou. Depois de falar sobre proteção em meio ao perigo, o texto conduz o coração para algo ainda mais profundo. Ele aponta para a obra de Cristo e para a certeza de que a vitória espiritual foi garantida por aquilo que Jesus realizou. Quando olhamos para todas essas promessas de proteção, livramento e cuidado divino, é impossível não lembrar da obra que Jesus realizou. Toda a segurança espiritual que a palavra de Deus descreve encontra seu cumprimento mais profundo na vida e na missão de Cristo. Ele veio ao mundo exatamente para restaurar a ligação entre o ser humano e o Pai, abrindo novamente o caminho para que as pessoas pudessem viver debaixo da proteção de Deus. Ao longo de seu ministério, Jesus enfrentou oposição, perseguições e até ameaças de morte. Muitas pessoas tentaram silenciá-lo, outras tentaram descreditar suas palavras, mas nenhuma dessas coisas conseguiu impedir aquilo que Deus havia determinado. A vida de Jesus revela uma verdade poderosa. Quando alguém está alinhado com o propósito de Deus, nenhuma força tem poder para destruir aquilo que o Senhor decidiu realizar. Depois de sua morte e ressurreição, essa verdade ficou ainda mais clara. A vitória de Cristo sobre o pecado e sobre a morte abriu um novo horizonte espiritual para todos aqueles que creem nele. O apóstolo Paulo expressou essa confiança de maneira forte quando escreveu: "Se Deus é por nós, quem será contra nós?" Romanos 8:31. Essa pergunta não é apenas uma frase de encorajamento. Ela revela uma realidade espiritual profunda. Quando uma pessoa coloca sua fé em Cristo, ela passa a viver dentro de uma nova relação com Deus. Não é mais apenas alguém tentando enfrentar a vida sozinho. Torna-se alguém que caminha acompanhado pela presença do Senhor. Jesus ensinou que aqueles que creem nele são como ovelhas que pertencem ao seu rebanho. Ele afirmou que ninguém pode arrancá-las de suas mãos e que o Pai, que é maior do que tudo, também as guarda. Essas palavras revelam uma segurança espiritual extraordinária. Elas mostram que a vida daqueles que confiam em Cristo está firmemente sustentada pela fidelidade de Deus. O Espírito Santo é quem torna essa realidade viva dentro do coração humano. Ele testemunha no interior da pessoa que ela pertence a Deus. Ele fortalece a fé, consola nas horas difíceis e conduz o coração para mais perto da presença do Pai. Quando o Espírito Santo atua, a relação com Deus deixa de ser apenas uma ideia religiosa e se torna uma experiência real de comunhão. É essa presença que sustenta o coração quando surgem dificuldades. É essa presença que lembra as promessas da palavra quando a mente começa a se encher de dúvidas. É essa presença que conduz o crente para o esconderijo do Altíssimo mencionado no Salmo 91.
Quando alguém entende que Cristo abriu esse caminho e que o Espírito Santo continua guiando cada passo da jornada, algo começa a mudar profundamente na forma de enfrentar a vida. A fé deixa de ser apenas uma crença intelectual e se torna uma confiança viva na ação de Deus. Mas para experimentar plenamente essa proteção espiritual, existe algo essencial que Jesus prometeu aos seus seguidores. Ele prometeu que não os deixaria sozinhos. Ele enviaria o Espírito Santo como consolador, como guia e como aquele que guardaria o coração em meio às pressões da vida. E compreender a ação do Espírito Santo é fundamental para viver debaixo da proteção e do cuidado que esses salmos revelam. Jesus sabia que seus discípulos enfrentariam desafios ao longo da vida. Ele sabia que haveria momentos de pressão, de dúvidas e até de medo. Por isso, antes de retornar ao Pai, ele fez uma promessa que mudaria completamente a experiência espiritual daqueles que creem nele. Jesus disse que não os deixaria sozinhos. Ele enviaria o Espírito Santo como consolador. Essa promessa revela algo muito profundo sobre a forma como Deus cuida do seu povo. O Espírito Santo não é apenas uma força espiritual distante. Ele é a presença viva de Deus, atuando dentro da vida do crente. Ele acompanha, fortalece, orienta e protege de maneiras que muitas vezes acontecem de forma silenciosa. Quando uma pessoa começa a caminhar com Deus, o Espírito Santo passa a trabalhar dentro do coração dela. Ele começa a trazer sensibilidade espiritual, ajudando a pessoa a perceber o que agrada a Deus e o que pode afastá-la da sua presença. Ele ilumina a mente para compreender a palavra e fortalece a fé quando as circunstâncias parecem difíceis. Muitas vezes a ação do Espírito Santo acontece exatamente nos momentos em que o coração está mais cansado, quando a mente se enche de preocupações e parece não haver clareza sobre o próximo passo. O Espírito Santo começa a trazer paz interior. Uma paz que não depende de explicações completas, mas que nasce da certeza de que Deus continua presente. Essa paz foi prometida pelo próprio Jesus quando disse que deixava com seus seguidores uma paz diferente da que o mundo oferece. A paz que vem de Deus não é apenas ausência de problemas, ela é a segurança de saber que a vida está nas mãos do Pai. O Espírito Santo também exerce um papel de guardião da alma. Ele protege o coração contra pensamentos que tentam destruir a esperança. Ele lembra as promessas da Escritura quando a mente começa a se encher de medo. Ele fortalece o interior da pessoa para que ela não seja dominada pelas pressões externas. Quando o Espírito Santo conduz alguém, essa pessoa começa a experimentar aquilo que o Salmo 91 descreve como habitar no esconderijo do Altíssimo. Não é um lugar físico, mas uma condição espiritual de proximidade com Deus. Um lugar onde o coração encontra direção, descanso e confiança. Essa presença constante transforma a maneira como alguém enfrenta as dificuldades da vida. Os problemas podem continuar existindo, mas o interior se torna mais firme. A pessoa passa a caminhar com a consciência de que não está sozinha em nenhum momento da jornada. E quando essa confiança cresce dentro do coração, algo natural acontece. Surge o desejo de falar com Deus, de entregar as preocupações diante dele e de colocar cada situação nas mãos do Senhor. É exatamente para esse momento que nós estamos caminhando agora. Depois de refletir sobre essas promessas poderosas dos Salmos 17, 35 e 91, o coração está sendo preparado para algo muito especial. Chegou o momento de transformar essas palavras da Escritura em oração. Agora, aquiete o coração por um momento. Se for possível, diminua o ritmo dos pensamentos e permita que sua mente se concentre apenas na presença de Deus. Talvez você esteja ouvindo estas palavras em um momento de preocupação,
Talvez esteja enfrentando uma situação que parece maior do que suas forças. Mas este é o momento de lembrar que você não está sozinho. A palavra que acabamos de refletir não foi escrita apenas para ser compreendida com a mente. Ela foi dada para fortalecer a fé e conduzir o coração para perto de Deus. Os salmos que vimos hoje revelam algo muito claro. Deus protege, Deus defende e Deus livra aqueles que colocam sua confiança nele. O Salmo 17 nos mostrou um homem que abriu o coração diante do Senhor e pediu para ser guardado como a menina dos olhos. O Salmo 35 revelou um Deus que se levanta para pleitear a causa daqueles que estão sendo injustiçados. E o Salmo 91 nos lembrou que existe um esconderijo espiritual onde o coração encontra descanso à sombra do Onipotente. Talvez você tenha chegado até aqui carregando preocupações que ninguém mais conhece. Talvez existam pressões acontecendo dentro da sua mente que você não conseguiu explicar para ninguém. Mas Deus conhece cada detalhe da sua história. O que está escondido, entende aquilo que você sente e continua atento a cada passo da sua caminhada. Este é o momento de entregar tudo isso diante dele. Não com palavras complicadas, não tentando impressionar a Deus, mas com sinceridade. A oração verdadeira nasce quando o coração se abre diante do Senhor. Enquanto você ouve esta oração, permita que cada promessa da palavra de Deus encontre espaço dentro da sua mente. Permita que o Espírito Santo fortaleça sua fé e traga paz ao seu coração. Pai amado, Deus Todo-Poderoso, neste momento eu apresento diante de Ti cada pessoa que está ouvindo esta oração. O Senhor conhece cada vida, cada história, cada luta silenciosa que está acontecendo neste exato momento. Assim como está escrito no Salmo 17, guarda esta vida como a menina dos teus olhos. Coloca tua proteção sobre esta pessoa, sobre sua casa e sobre sua família. Esconde-a debaixo da sombra das tuas asas e afasta todo perigo que tenta se aproximar. Senhor, conforme declara o Salmo 35, levanta-te agora para pleitear a causa daqueles que estão sendo injustiçados. Se existem acusações, perseguições ou situações que trouxeram tristeza ao coração desta pessoa, entra nesta batalha. Toma o escudo e o broquel e levanta-te em favor daquele que confia em ti. E conforme a promessa do Salmo 91, eu declaro que esta vida está guardada no esconderijo do Altíssimo. Que toda armadilha invisível seja desfeita, que todo medo que tentou dominar a mente seja substituído pela paz que vem do Espírito Santo. Pai, cobre esta pessoa com tua presença. Que os teus anjos guardem cada passo do seu caminho. Que a tua paz alcance a mente, o coração e o lar desta pessoa. E que a promessa da tua palavra se cumpra. 1000 poderão cair ao lado, 10.000 à direita, mas esta vida permanecerá de pé, porque está sustentada pela tua fidelidade. Que a paz de Cristo governe este coração agora. Que a presença do Espírito Santo traga descanso, direção e esperança. Em nome de Jesus. Amém.